especial, num sábado tão bonito, e vocês todas aqui para a gente conversar sobre a arte, sobre a literatura. Deu uma travadinha, Alcione. Vocês estão ouvindo? Não, estou não. É, Ela Esse até caiu. é. Daqui a ficou pouco ela sumiu. retorna. Isso, agora, ok, Alcione. Estava Uma fora para falhada. nós. Aham. É, eu acho que eu vou mudar de lugar aqui em casa, eu vou lá mais perto do modem para ver Uhum. se não falha tanto. Enquanto a Alcione se movimenta, quero dar bom dia para todas, né? Para variar. A gente sempre está em todas aqui, isso é bom, né? Além de ser um clube de leitura, eu acho que esses clubes, tanto do conto como do romance, né? São clubes também de acolhimento, né? A gente vai lendo os contos e vai lendo os romances sempre com uma perspectiva de, eu sei que em determinado momento eu vou ter alguém para discutir sobre o livro, né? Isso ajuda muito na formação dos leitores, né? Entender que ali na frente você vai poder dividir essa obra, a sua leitura com outros colegas, né? Outros amigos que a gente fez, pessoas que a gente conhece por meio desse espaço, né? Então, Alcione, muito obrigada. Eu tive na Univille essa semana e é bem bom voltar, né? E eu voltei leve, porque às vezes eu achei que ia. Eu tenho, claro, me adaptado com essa nova vida, né? Mas eu tô feliz, isso que vale, né? Tô contente, tá? Não me desliguei das coisas que eu mais gosto, que é a linguagem, a literatura. Então, obrigada, né, por permitir que eu escolhesse o livro, porque eu fui bem cara de pau, eu escolhi esse livro, né? Os livros nos Você pode. escolhem, numa primeira instância, eles acabam nos escolhendo, mas esse eu fiz questão de poder discutir, porque é um livro que para mim faz muito sentido, fez muito sentido, e um pouquinho antes de chegar aqui, né, a gente estava conversando sobre a linguagem, né, que eu acho que é isso que nos move, né, nós somos seres da linguagem, não importa que tipo de linguagem, mas nós somos esses seres movidos pela comunicação e pela linguagem, né, o que nos faz mais humanos é a linguagem e a capacidade de abstração. E essa capacidade de abstração é o que nos move a fazer leituras como A Elegância do Ouriço, né? É um livro, no mínimo, surpreendente, né? E a Muriel Barbary, ela é uma escritora interessantíssima, né? Que eu descobri há pouquíssimo tempo, né? Eu li Elegância do Ouriço há pouquíssimo tempo, há 5 anos só, né? Então, a Ângela já disse que já tinha lido há muito mais tempo, a Alcione também, né? E eu queria chamar a atenção para a curadoria desse ano, né, Alcione, que a gente começa com Retratos de Amor, né, Zaime, Retratos do Amor, a gente passa pelo Peso do Pássaro Morto, que é um livro dificílimo de ler, né, é um livro muito difícil, no sentido de que ele é um livro que a gente tem que ir lendo e depurando. Tem livro que a gente degusta, esse a gente depura, né, O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay. Depois a gente chega na Elegância do Ouriço, né, da Muriel Barbary, e vamos terminar na Natureza da Mordida, que para mim é uma das obras mais interessantes que surgiu nos últimos 10 anos no Brasil, né? Eu acho a Carla Madeira maravilhosa, né? Então, eu acho que a Carla Madeira tem essa preocupação com linguagem. E eu fiquei muito, assim, angustiada porque, claro, todos nós lemos, nós vamos dar nossa opinião sobre o livro daqui a pouquinho, eu prometo não me alongar muito na fala, né? Mas eu fiquei pensando aonde que eu vou puxar o fio dessa meada, né? Porque são tantas meadas, são tantas cores, são tantos. Eu disse, como é que eu vou? Por onde que eu vou, né? Então, eu caminhei para cá, caminhei para lá, disse, meu Deus, que caminhos. Então, eu pensei, não, eu vou tentar trabalhar com caminhos e fazer relações a partir da autora, da filosofia e dos autores que ela tangencia. Porque, por óbvio, nós lemos o texto, então não cabe aqui, né, uma resenha ou não cabe aqui uma,
um resumo da obra, porque nós já fizemos a leitura, e eu fico pensando, quão desafiador seria resumir essa obra, para começar. Né? Se fosse para a escola, resume esse texto, eu teria pena dos estudantes, ou seja lá de quem for, porque é quase que impossível você fazer um resumo. Você teria que fazer 50 resumos, considerando cada movimento que a obra faz, né? Depois, eu pensei em trabalhar um pouquinho com a obra, a linguagem e mexer nas personagens, sempre no movimento de relações, né? E eu queria começar com a autora, e por coincidência, a vida da gente tem coincidências, né? Sei lá se são ou não são. A minha história com a Elegância do Ouriço, eu ganhei de uma sobrinha minha em 2020, na pandemia, ela me deu de presente de aniversário, a Thaís Ribas. E eu gosto muito de ler na praia, a gente vai muito à praia aqui, Anja, com cadeirinha e guarda-sol, no Nordeste é muito vento, né? Aqui não, aqui a gente bota a bolsinha, a cadeirinha, guarda-sol, eu na praia, sentada, lendo esse livro, e aí levanta uma moça sentada perto na praia. Posso falar com você? Ela disse. Hoje eu sei quem é, a Andréia, né? Ela disse, aí eu pensei assim, claro, não, porque eu estou olhando para você de lá e eu sou apaixonada por esse livro que você está lendo, né? E aí fizemos uma conversa, uma meia hora, ela sentou-se perto de mim. Aqui no Sul não é muito normal isso, não, sabe, Anja? A pessoa vir conversar com a gente acolher a pessoa, né? Então deu tudo muito certo. E hoje, a partir dessa conversa, nós temos um grupo que funciona em Itajaí, na Praia Brava, chamada Herdeiras de Atenas. São 20 moças, né? A gente já está no terceiro romance. Eu digo, são 20 meninas e eu. Então, é um grupo muito bacana. Então, vejo que esse livro ele vai mexendo com a gente, né? Mexe com a gente. E essa autora, além dessa coincidência, esse ano eu tive a oportunidade de ir para o Marrocos. E eu conheci Casablanca. E aí eu fui olhar da onde é a Muriel Barbary, de Casablanca. E ela é francesa, porque na época era uma possessão francesa, né? Aquela região do Marrocos ali. Então, o Marrocos é um país maravilhoso, né? Só que a gente vê que na cultura dela, ela se ausenta do país, então ela traz muito pouco daquela cultura, né? Que é uma cultura milenária e maravilhosa, né? Então, eu vejo que a Elegância do Ouriço, ela foi criando em mim essas perspectivas, essas percepções, entender por que essa obra chegou aqui, né? Então, essa autora, eu ficava sempre perguntando, né, por que ela trabalha com uma interface com uma mulher de 54 anos e uma menina de 12, né? Porque a Muriel, ela sempre deu aula naquilo que a gente chama aqui no Brasil de ensino médio, né? Então, ela tinha essa proximidade com os jovens. E ela, então, faz esse recorte, ela era professora de filosofia, né? Então, sendo professora de filosofia, a gente vai entender muito e por que... opa, a minha imagem sumiu aqui, só um pouquinho. Muito e por que nós vamos reconhecer tantos nomes nessa obra, né? Então, isso é um pouquinho da Muriel. A Muriel é essa autora, ela é autora de vários outros livros. Tem um agora que eu estou interessadíssima em ler, né? Que também, agora nem sei onde eu anotei, mas, gente, estou com tanta anotação aqui que não sei nem o caminho, né? Mas ela sempre tem esse viés, né? Então, ela escreveu um livro, né? Que é Um Gourmet. Episódio Gourmet. Isso, Rapsódia Gourmet, depois A Elegância do Ouriço, a Vila dos Elfos e mais um. Eu me segurei para não assistir ao filme, porque tem um filme chamado O Ouriço, que foi lançado, né? Existe o filme da Elegância do Ouriço. Agora, depois da nossa discussão, eu quero ver se eu arranjo um tempinho para ver, né? Então, um pouquinho da autora, eu acho que a gente encontra várias especificidades, a gente encontra muitas discussões sobre a autora, né? O porquê dela trazer uma personagem como o japonês, né, Kakuro Ozu, porque ela morou muitos anos no Japão.
Então, ela se aproximou muito dessa cultura japonesa. Então, vejo que tudo na obra da Muriel é muito verdadeiro, porque ela não está descrevendo algo distante ou somente resultados de pesquisa. Ela viveu aquelas realidades, né? E, por óbvio, a França é onde ela habita e esse lugar onde vai acontecer a história, né? A gente vai perceber e ali existe uma vida e uma vivência dela de observação desses lugares, os quais ela descreve, né? Eu fui atrás também de entender um pouquinho dessa capacidade que ela teve de transformar em linguagem a filosofia. Porque a filosofia ela não está declarada na obra com uma descrição o que é a filosofia, né? A influência de Montaigne, a influência do Oscar Wilde, ou do Pascal, do Schopenhauer. Não, ela não, o do próprio marxismo, mas ela não diz isso, mas ela demonstra para nós, a partir das personagens, como que essa filosofia, como que a filosofia em si vai se apresentando como realidade a partir da voz das personagens, dos movimentos que essas personagens fazem. Inclusive a filosofia oriental, né? Fica clara. E de como essa filosofia oriental poderia ser um contraponto para a realidade contemporânea nossa. Considerando que esse livro foi escrito em 2006, e nós estamos quase em 2026. Então, nós estamos falando de 20 anos, mas como que a filosofia explica os movimentos da sociedade, apesar de um distanciamento de 2 décadas, né? Então, eu acho que o grande salto dessa autora é trabalhar a literatura como um viés filosófico. Tá? Então, um pouco dela. Uma outra questão que me chamou muita atenção foi a proximidade dela com um autor muito forte também na mesma época, que é o Jostein Gardner, que ele escreve O Mundo de Sofia. Então, eu pensei muito no Mundo de Sofia. Por quê? Porque o Mundo de Sofia nos apresenta a filosofia num viés absolutamente didático. Então, quando ele escreve a história e as cartas que vão ficando para a personagem principal, o que ele vai falando, né? Sofia é sabedoria, né? Então, o mundo da sabedoria é o mundo de Sofia. Então, ele vai, à medida que a gente vai lendo o livro, a gente vai encontrando uma filosofia descritiva. Enquanto que a Muriel, não, ela não nos apresenta uma filosofia descritiva, ela nos apresenta uma filosofia vivida na realidade das personagens. Isso me fascinou na obra da Muriel, que faz com que a gente reflita realmente sobre como que a filosofia está presente na nossa vida, na vida da gente, mesmo que a gente não compreenda assim. Então, eu não preciso, em hipótese nenhuma, conhecer tudo de filosofia ou não fazer essas relações. O que fica para nós da obra dela, né? Dessa leitura, independente de eu conhecer esses autores todos, né? De eu conhecer a estética, porque ela é uma grande esteta da obra, tá? E eu queria caminhar um pouquinho. Gente, se vocês quiserem interromper, fiquem à vontade, tá? Por favor. Então, ela é uma grande esteta. Por quê? Porque ela consegue transformar aquilo que não é tão belo em um universo de beleza a partir da linguagem. Então, quando ela começa a falar daquelas personagens e as personagens falam de si, a gente fica naquele ponto, né? Quando a gente olha a, a descrição das personagens e pensa na René, né? A René se autodefine de uma forma que, apesar da negação dela, a gente não enxerga aquilo que ela diz dela mesma. A gente enxerga o oposto. Então, olha que coisa fantástica que essa autora faz, que a gente escutando a René falar dela mesma, não é essa René que a gente vê. A gente sempre quer botar uma redenção para ela, porque ela diz, eu sou uma zeladora, eu sou assim, eu sou assado, mas a gente não, ela não é. Ela não é. Então, ela já traz a filosofia da aparência contra a essência, né? Não adianta você dizer de si se você aquilo não é.
porque as pessoas só enxergam aquilo que você é, não aquilo que você diz acerca de si mesmo. E isso me fascina muito, porque a gente consegue enxergar a profundidade das personagens, tanto da Renée quanto da Paloma, a partir daquilo que elas dizem, que não a partir do que elas dizem, a partir do que elas fazem, né? Uma outra coisa também que não dá para a gente negar nessa obra, essa marca existencial, né? O que é o existencialismo? É sempre a dúvida acerca de nós mesmos e acerca de nós mesmos. O existencialismo, ele nos coloca em choque o tempo todo. Então, alguém que parece ser livre, na verdade, não o é. E no elemento contemporâneo, muito mais. Então, hoje a gente acompanha as redes sociais, né? Aquela pessoa que se apresenta para nós nas redes sociais, tanto de forma positiva ou não tão positiva, a gente não tem domínio sobre aquela realidade. Por isso que a leitura e a literatura são tão interessantes, porque parece que a gente tem um domínio acerca daquelas personagens. Então, a gente termina a Elegância de Eurício, a gente conhece muito profundamente a Renée, muito profundamente a, a Paloma e o Kakuro Ozu. As outras personagens a gente conhece pelo olhar de quem nos conta, né? O olhar da Paloma, o olhar da própria Renée. Então, parece que aquelas personagens, elas realmente tomaram um papel que na teoria da literatura a gente chama mesmo de personagens que não são centrais, né? Então, mas a partir dessa não centralidade a gente consegue ver os contrapontos sociais, né? Uma outra coisa que eu acho que é magnífica nessa obra é que nós nos darmos conta da importância da arte na nossa vida. E da estética. Essa estética de uma beleza que hoje saiu do centro. Não é aquela beleza estética que falando de uma beleza padrão. É outro tipo de beleza que ela traz. Tanto que a gente acha a Renée lindíssima, né? A gente acha o Ozu maravilhoso, né? Porque o nosso olhar não está naquilo que nós vemos, está naquilo que nós sentimos sobre. Nós falávamos há um tempo atrás, talvez um ano, sobre o olhar, sobre o nosso olhar sobre o mundo. Eu vejo vocês na tela, vejo a Ângela, a Alcione e a mim mesma aqui, a Mariana e a Rose não estão, né? Eu vendo vocês, o que eu percebo? Né? Que esse olhar sobre vocês é o mesmo olhar que vocês têm sobre mim. Mas esse meu olhar não envelhece, esse meu olhar não tem 64 anos. Esse meu olhar ele não tem idade, porque eu sou uma pessoa completa. E o olhar que eu tenho sobre o mundo é pura filosofia, é pura abstração desse mundo. Né? Então, olhar para essa obra é abstrair o mundo e transformar esse mundo em linguagem. Então, eu posso ter 15 anos, eu posso ter 60, 80, não importa, porque o meu olhar é para fora de mim. Né? É um olhar aquilo que eu posso refletir como se fosse, né, um caleidoscópio acerca de mim mesma. Então, eu posso ter a idade que eu quiser, porque se eu não estou à frente de um espelho, eu me enxergo e me coloco no mundo do jeito que eu quiser. E é isso que a Muriel Barbary me trouxe de mais, assim, de transformar em linguagem um sentimento que eu já tinha, né? Então, essa obra também ela trabalha como refúgio, como rede e como é que eu escrevi aqui? Como revelação. Né? E uma outra questão que aí a Alcione já trouxe um pouquinho antes, né? Esse ano a gente está olhando um pouquinho sobre a finitude, né? Sobre esse olhar da finitude. Eu assisti uma entrevista da Fátima Bernardes, e vou ficar devendo para vocês o nome da psicóloga e escritora, mas vocês vão talvez me ajudar, que ela fala sobre a morte ser um dia, sobre um momento bom de ser vivido, alguma coisa assim, e ela traz para nós, nessa obra... É um dia, é uma experiência que vale a pena, é um dia que vale a pena ser vivida. Isso, é um dia que vale a pena ser vivido. Esqueci o nome da autora, isso é imperdoável, mas daqui a pouco eu procuro aqui. E ela vai dizer, né? Ela vai dizer que nós temos que nos preparar para o deserto.
Então, vou imaginar que nós tenhamos 30, 40 anos e que daqui a 30 anos nós vamos chegar no deserto. Então, isso é um acordo, ó. Daqui a 30 anos nós vamos estar no deserto, né? Ótimo, vamos estar no deserto. Aí chegou o deserto. Aí uma olha para outra e diz: Ah, mas tinha que trazer água, eu não sabia. Aí a outra disse: Nossa, como é frio à noite. E eu não sabia que tinha que trazer um agasalho. Aí a outra diz: Ah, nossa senhora, a gente tem que andar na areia, eu não trouxe calçado adequado para andar nessa areia. E assim vai, né? Então, o que que a gente precisa? Por que também a ideia de trazer essa discussão sobre a finitude, né? Para que a gente perceba que a vida está seguindo, está continuando, e lá na frente, a gente vai chegar a um deserto. Então, que a gente chegue bem acompanhado, que a gente chegue acompanhado da Aline Bay, que a gente esteja acompanhada da Byron, que a gente esteja acompanhado do Dostoiévski, da Clarice Lispector, seja lá de quem for, mas que a gente vá bem acompanhado para esse momento, né? Então, foi muito que nos imbuiu a escolher essas 4 obras para esse ano, né? É, uma Peri. outra coisa que eu enxerguei. Oi, pode. É Ana Cláudia Quintana Arantes. Ó, a Ângela está mostrando Isso, o livro. isso. Esse livro é muito bacana. Agora saiu um outro falando sobre a vida, sobre a importância da vida como um espaço de vida, de ser bem, né? Vivida e acolhida. E então, outras questões também, que aí eu fiquei pensando como trabalhar, né? Essa efemeridade da vida, né? Também é significativa. E uma autora que eu não sei se cabe, mas como a gente faz muitos esses tangenciamentos, né? Eu enxerguei um pouco da Clarice Lispector na obra da Muriel, não com a inobjetividade e com a opacidade da obra da Clarice, porque a Clarice ela é absolutamente filosófica e o fluxo dela é um fluxo que não permite o movimento narrativo como o movimento narrativo da Muriel. Mas parece que em alguns momentos elas trazem questões que fazem com que a gente pense, né, nessa máscara social, né? Nessa, nesse olhar e ver o mundo, né? E principalmente de como a gente às vezes se encontra na estética não lógica da Clarice e a gente se encontra nessa estética, entre aspas, mais palpável da Muriel. Então, vai ser difícil ler a Muriel e não encontrar todas essas marcas, né? Todas essas marcas da obra dela, tá? Antes de seguir, eu queria muito ler a parte 1. É pequenininho, são alguns capítulos, porque eu acho que é bom para a gente pensar depois em discutir um pouquinho mais. Deixa eu ver que horas são, não quero me alongar aqui. O título do primeiro movimento da obra é Quem Semeia Desejo, É lindo, né? né? Quem O semeia título é desejo. Eu só vou acender um pouquinho a luz aqui. Marx muda totalmente minha visão do mundo, declarou-me hoje de manhã o jovem Palier, que em geral nunca me dirige a palavra. Antoine Palier, rico herdeiro de uma velha dinastia industrial, é filho de um dos meus 8 patrões, derradeira erupção de grande burguesia empresarial que só se reproduz por meio de soluços limpos e de seus vícios. Ele estava radiante com sua descoberta, que me contava por reflexo, sem sequer pensar que eu conseguiria entender alguma coisa. Que podem entender as massas trabalhadoras sobre a obra de Marx? A leitura é árdua, a língua apurada, a prosa sutil e a tese complexa. Gente, nesses 2 parágrafos, ela anuncia a obra inteirinha para nós. E isso é fascinante no escritor. Essa capacidade de síntese que essa autora traz é um absurdo, porque é isso aqui o texto todo, né? E foi aí que quase me traí bestamente. Tem que ler a ideologia alemã, disse a esse cretino de parca verde garrafa. Então aí ela já diz, eu já li a filosofia alemã. Aí a gente já diz, ela é uma mera zeladora, mas ela leu a ideologia alemã.
né? E aí vai na sequência, e lá na frente, lá embaixo, né? Ela diz assim: recomendações à senhora sua mãe. Resmungo fechando a porta na cara dele e esperando a distonia das duas frases seja abalada pela força dos preconceitos milenares. Aí a autora traz para nós a ideia dos preconceitos milenares, né? Que é um pouquinho o que a gente vai ver na obra toda. E esse trecho, essa capacidade de síntese que essa autora tem é maravilhoso. Gente, a Alcione caiu, é minha impressão? Acho que sim, né? Eu acho que ela caiu. Vamos lá. Tomara que não se machuque, né? Que essa história de caiu para cá, caiu para lá. É. Mas vamos seguindo, depois qualquer coisa ela fala comigo aqui pelo WhatsApp. Vou deixar aberto o meu WhatsApp aqui. Isso, mas vamos seguindo. Então, eu queria agora falar para vocês do outro ponto de vista, né? Que é o ponto de vista de como que a obra se desenvolve. Então, a gente vê aí, Ângela, que eu acho que tem um pouquinho a ver com o que a gente conversou há pouquinho, tem um movimento interessantíssimo, que é o movimento da linguagem, que a gente vai vendo que é uma narrativa que se apresenta para nós com dois focos. Lá na escola, quando a gente estava lá no ensino médio, a professora falava de foco narrativo, né? O foco narrativo em primeira pessoa, o foco narrativo em terceira pessoa. Aqui nós temos a Renê, que é uma zeladora, né, de um prédio. Ela é viúva, tem 54 anos, e ela mesmo se autodefine como uma pessoa baixinha, feia, né? Fora daquilo que ela entende que são os padrões de beleza, né? Só que ela tem um contraponto interessantíssimo. Ela se esconde para não ser incomodada naquilo que ela acha o mais importante de viver, que é a liberdade de ser quem ela é. Ao mesmo tempo que ela vive numa redoma, ela tem a liberdade de fazer as suas leituras e não dar satisfação de quem ela é. Então, ela escolhe essa perspectiva até um pouco estoicista, né? Até um pouquinho estoicista de não estar ligada a grandes paixões. Então, é como se ela negasse as paixões, né? E preferisse viver em segredo e cultivando essas paixões de forma interna. Que paixões são essas? A filosofia, a estética, o bom gosto gastronômico, até a delicadeza da escolha dos vinhos, né? A cultura que ela se aproxima, porque aí a gente vê que a Muriel traz um pouquinho de outros textos para esse texto também, né? Então a gente vê muitos detalhes nesses processos, né? E também qual é o juízo de valor que ela faz de cada morador daquele prédio. Então, outra coisa importante é esse lugar, é a geografia desse lugar, não é qualquer lugar. Eu até uma hora quero entrar no Google e procurar esse endereço, tá? Para ver se esse endereço existe. E quiçá um dia desses, né? Indo para Paris, a gente vai lá olhar esse lugar, porque eu fico sempre fazendo isso. Eu adoro, se a gente viaja aqui e ali, eu estou com uma vontade louca agora de ir lá para Almofala, para ir lá na igreja lá a igreja lá esqueci o nome do livro que a gente acabou de ler, A Oração para Desaparecer, da Socorro Racioli. Eu estou louca de vontade de ir lá para o Nordeste e nessa igreja, né? Esse livro da Socorro Racioli é maravilhoso também. Então, a gente vai ver, né, que ela se esconde das pessoas. E qual é essa representação? Ao se esconder daquelas pessoas, elas nega a realidade daquelas pessoas. Então, é o caminho que a Renê encontra. No contraponto, a gente vê a Paloma Joss, né, com 12 anos, e eu andei pesquisando muitos críticos da obra da Muriel, tratam a Paloma como uma menina superdotada, né? Como alguém super inteligente. E aí eu fico pensando, será que ela é super inteligente ou será que era uma leitora audaciosa, uma leitora corajosa, né? Então, será que a força da Paloma está justamente nessa capacidade incomum para alguém de 12 anos?
isso pensando em 20 anos atrás, né? Ou será que que esse universo todo foi planejado a partir dos autores que ela leu? Então, a partir do momento que ela lê o mundo, ela também consegue se construir a partir desse mundo leitor. Eu fico pensando quantas de nós também não nos construímos a partir das nossas leituras, né? Aí volto a falar a importância da arte na vida, né? A literatura vista como arte, porque eu consigo conhecer universos enormes a partir do olhar de determinado escritor. Por isso também a importância da diversidade de leituras, que a gente não faça somente leituras de escritores que dialogam muito entre eles, que a gente faça leituras diversas para poder desenvolver o nosso senso crítico. Então, desde a literatura infantil, né, que é para mim o nascedouro de todo grande leitor, ele está na literatura infantil, eu me construí a partir de Lobato, né? Até a capacidade de fazer uma leitura complexa, como é a Elegância do Ouriço. Né? Ela não é uma leitura difícil, não é como ler Tolstói, não é como ler Dostoiévski, não é até como ler Machado de Assis, que são leituras difíceis na linguagem, no trato do vocabulário. Aqui é uma leitura que não é difícil, mas é complexa. Mas não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. A complexidade nos dá a capacidade de fazer relações. E a dificuldade é quando eu não consigo navegar na leitura e não faço amarrações de sentido. Então eu tenho que voltar a ler, começar a ler de novo. E isso é difícil. É um exercício maravilhoso, mas é um exercício difícil, né? Então, para mim, essa estrutura da narrativa e esses capítulos com esses títulos maravilhosos, se vocês olharem o sumário da obra, vocês vão fazer uma outra leitura. Não, lendo o sumário da obra, a gente já está fazendo a leitura dela mesma. É interessantíssimo esse viés, né? E esses são os pequenos detalhes assim que foram me trazendo para a obra, né? E eu queria muito falar de uma personagem que aparece assim como quem não quer nada, mas que para mim eu enxerguei tantas amigas e eu me vi tanto na Manuela Lopes como ninguém. Eu sou muito parecida com a Manuela Lopes em alguns momentos. Eu sou essa pessoa que vai lá, puxa a pessoa, incentiva e tal, né? Então, mas você não se identificou com a Renê? Eu acho que a gente se identifica com tudo, mas a minha identificação com a Manuela, por quê? Porque a Manuela, ela é simples e, ao mesmo tempo, ela é um exemplo tão forte de amizade, de amor. É isso que a gente tem visto nesses grupos de leitura, né? Então ela tem um papel nessa história de afeto singelo e tão profundo que me emociona. A Manuela me emociona muito nessa narrativa. E ela passa assim como sendo alguém, uma pessoa que não tem a metade da profundidade da Renê, mas ela é que traz a Renê para si. Então não importa se você é intelectual, se você tem dinheiro ou não tem dinheiro, se você leu Tolstói ou não, não importa. A Manuela vai ser sua amiga independente de qualquer coisa. E a gente pergunta, né? Por que a Manuela aparece nessa história, afinal das contas? Por que a Renê não tem uma inter-relação com alguém do nível dela, né? Não, porque a Manuela é diferente. A Manuela não tem a elegância do ouriço. A Manuela tem o amor do pavão. Ela abre as asas, né? E mostra a beleza do amor. E a Renê, não, a Renê, ela está dentro dela. Ela está para dentro dela. E aí eu fui também pesquisar a questão do ouriço, né? O ouriço é um bichinho que ele é todo cheio de espinhos, mas quando ele abre, a barriguinha dele é lisa. Então, e ele é um bichinho muito elegante, porque ele anda devagar, de passo a passo, e quando ele tem medo, ele se fecha e ninguém consegue chegar. Então, naquele fechamento que ela faz para aquela vida que ela era obrigada a viver, né, ela tinha que viver aquela vida como sozinha numa França, né, de 20, 30 anos atrás, ela tinha que sobreviver naquele ambiente e ela deu conta disso. E aí vem a Paloma com uma falta de vontade de viver e que cai de paraquedas na casa dela, como se fosse um bichinho perdido, e ela acolhe. Ela se abre como ouriço e aquece aquela menina da forma mais quente possível.
e ela consegue, nesse ambiente, conhecer a Manuela, que era puro amor e simplicidade, e a Renê, que era muito amor e muita profundidade, e a Renê consegue dialogar com ela e ela com a Renê. E aí, depois de muito tempo, e aí eu acho que é a grande dor desse texto. Eu chorei, eu confesso, naquele final. Eu fiquei muito incomodada e fiquei pensando, mas meu Deus, para que matar essa personagem, Muriel? Por que agora que ela tinha conseguido encontrar uma interlocução, alguém que a admirava, né? A Manuela fazendo os cambalachos para conseguir a roupa para ela ser mais bonita. A hora que ela teve a capacidade de poder discutir com um homem fino que a compreendia, alguém que, apesar de estar distante do que ela, da crítica que ela faz a essa burguesia, essa pessoa se abriu para ela, né? Porque essa pessoa, apesar de tudo que tinha, também negava aquela aparência que ele não gostava. Ele também preferia estar com a Renê ao estar com as outras pessoas, né? Então ela vai amarrando toda a história em filosofias de vida. Qual é a filosofia que eu quero para a minha vida, né? E eu também não posso, hipótese nenhuma, esquecer de um texto que é até meio injustiçado na literatura brasileira, né? Que chama Lucília. Né? O Lucília, ele é interessantíssimo, porque a Lucília é o nome de um insetozinho, né? Que navega sobre a água pantanosa, mas nunca mergulha nela. Mas ele tangencia aquele pântano, né? Mas ele não se aprofunda naquele pântano. E aí é como a Renê. A Renê vive num mundo que é uma areia movediça. E ela, no entanto, consegue não entender o seu lugar. Tem uma amiga minha que sempre, quando a gente discute as questões filosóficas, ela diz: eu sei de onde eu vim, né? E a Renê sabia de onde ela vinha. Gente, qualquer pessoa, para começar a viver, tem que saber quem é e de onde veio. E às vezes demora 100 anos, outros 50 anos, né? A Renê demorou 50 anos para saber de onde ela vinha no discurso dela, mas ela nunca negou. E às vezes a literatura nos diz assim: olha, é daqui que você vem. É esse o lugar que você deve habitar, não é outro lugar. Então, apesar do lugar onde você está, se você não perder a tua essência, você consegue viver. Você consegue sentir o sabor do chá, você consegue sentir a importância da música, de uma sintonia, você consegue se emocionar com o cinema e você consegue compreender o que é um gesto, né, de amor, de amizade e de acolhimento. Então, acho que é tudo isso. E queria muito falar para vocês de como que a personagem Paloma ela pode ser percebida, né, como alguém que está no limite da vida, né, e consegue, a partir, quer dizer, a gente tem uma perda enorme, né, quando, de uma forma absolutamente irônica, essa personagem nos abandona, a Renê nos abandona, né? É irônico demais o jeito que a autora traz essa perda dela. A tentativa de ajudar alguém faz com que ela perca, perdão, a sua muito duro, isso é muito cruel. Mas, enfim, tá? É assim que se apresenta para nós essa personagem. E a capacidade crítica da Paloma também é importantíssima, né? Como que a Paloma ela é salva por essa relação. Em uma das palestras que eu assisti na Semana da Filosofia, da Psicologia, há 2 anos atrás, ali na Univille, uma pessoa, a palestrante, ela comentou muito conosco sobre a questão do suicídio, né? Por que que o suicídio está acontecendo? E a maior parte desses movimentos acontecem pela ausência de redes, pela ausência do relacionamento. Então, a Paloma é salva, né, naquela circunstância. E outra coisa também, quando a mãe vai procurar a Paloma, tem uma parte do texto, né, que a mãe vai procurar a Paloma
na casa da René, e ela chega lá e encontra o Zu, né? Quando ela encontra o... Aí eu sempre tenho dificuldade de pronunciar o nome do Kakuro Ozu. Ela se Kakuro. espanta, ela se espanta. Nossa, o que que esse homem está fazendo na casa, né, da zeladora e vice-versa? Quando ela também pensa o que que a René faz na casa dele, né? Então, gente, é interessante dizer que não importa, que a gente tem que viver em todos os mundos. Eu não preciso ir para o inferno e fazer parceria com o diabo, né? E necessariamente não quer dizer que eu estou no céu e que eu vou ser parceira de Deus. Eu faço as minhas escolhas. Então eu tenho que saber quem eu sou para saber com quem eu quero fazer parcerias, né? E então eu entrei numa seara meio complicada, né? Quando a gente traz um pouquinho essa ideologia judaico-cristã, mas é um pouco isso, né? É um pouco isso. E, e assim, então, eu quero deixar um espaço para vocês também falarem, e queria também pedir que daqui a pouquinho, se cada um de vocês fez alguma escolha de alguma frase no texto que quisesse falar, que eu acho um bom caminho para a gente puxar as discussões da narrativa, né? Mas queria muito, lá no capítulo 15, chama O Dever dos Ricos. Eu acho essa parte, até já fiz a leitura desse trecho, quando eu participei de uma banca de doutorado, falando sobre como que nós podemos, como que nós não podemos negar a nossa materialidade, aí é Marx, né? Nós temos uma materialidade que não pode ser negada, mas como que eu posso conjugar essa materialidade com outros elementos da filosofia e da estética e perceber que nós somos seres que são constituídos de linguagem, de atitude e que nós temos que respeitar a nossa cultura e o nosso espaço, né? E aí eu acho que a força desse discurso me emocionou bastante. Era uma banca sobre estética e sobre a sensibilidade na ação pedagógica. No final da minha fala, eu li esse trecho. A civilização é a violência dominada. A vitória sempre inacabada contra a agressividade primata. Pois primatas nós fomos, e primatas permanecemos. Uma camélia sobre o musgo que aprendíamos a desfrutar. A camélia sobre o musgo, ela explica um pouquinho antes desse trecho, né? Aí está toda a função da educação. Que é educar? É propor incansavelmente camélias sobre o musgo, como derivativos à pulsão da espécie, que jamais para ameaça continuamente o frágil equilíbrio da sobrevivência. Sou muito camélia sobre o musgo. Eu acho que a maior definição da René é essa. Ela é a camélia sobre o musgo, né? Ela é a delicadeza escondida no ouriço, né? Nada mais. Pensando bem, seria capaz de explicar minha reclusão nesse cubículo enfadonho. Convencida desde a aurora da minha vida de sua inanidade, eu poderia ter escolhido a revolta e, tomando o céu por testemunha da iniquidade da minha sorte, explorado as fontes de violência que abundam na nossa condição. Mas a escola fez de mim uma alma cujo destino de vacuidade não levou apenas à renúncia à clausura. O deslumbramento do meu segundo nascimento preparou em mim o terreno do domínio pulsional. Já que a escola me fizera nascer, eu lhe devia fidelidade e, portanto, me conformei com as intenções dos meus educadores, tomando-me com docilidade uma criatura civilizada. Na verdade, quando a luta contra a agressividade do primata se apodera dessas armas prodigiosas, que são os livros e as palavras, o negócio é fácil. E foi assim que me tornei uma alma educada, que extraía dos sinais escritos a força de resistir à própria natureza. Gente, isso dá vontade de jogar o livro fora e dizer como é que essa mulher escreveu isso e mais, como que essa maravilhosa tradutora, que é a Rosana Ferreira de Aguiar, consegue, né? Apesar de serem línguas românicas, a gente sabe que se aproxima muito, mas, gente, esse trecho no livro, para mim, é a mostra da capacidade que a educação tem, não importa de onde ela se apresenta, né? Então, eu acho que essa obra é uma redenção, ela faz ressuscitar na perda
da René, a vida da Paloma. E o personagem Kakuro, né, ele vem para dar a leveza de que nós estamos precisando. Nós temos que olhar para a filosofia, né, de um jeito que nos salve dessa loucura, né, dessa vida maluca que a gente vive, né? E depois eu vou abrir para vocês trabalharem, né? E lembrar dessa amizade pura e verdadeira, né? Dessa não à toa, né? Não à toa portuguesa, né? Não é por acaso que a Manuela é portuguesa, pelo nome, pelo jeito de enxergar o mundo, né? E é isso, gente. Eu queria tratar com vocês um pouquinho desse olhar. É muito difícil, tá, gente? Tentar assim, trazer um pouquinho daquilo que eu compreendi nessa leitura, né? Mas é isso, assim, a princípio queria abrir para a nossa conversa. Pedir desculpa, já me alonguei quase uma hora falando aqui, meu Deus, gente, professor é uma droga, a gente vai falando e vai, né? E queria Foi perguntar para ótimo, Beli. vocês, né? Queria perguntar para vocês o que chamou atenção, né? E tem frases, né? Maravilhosas Tem. nessa obra. E um beijo, muito obrigada de novo, poder estar com vocês. Ai, gente, é um presente esses momentos. Muito obrigada e vamos lá. Gente, eu só quero registrar que a minha internet está falhando, por isso que de vez em quando eu deixo a minha câmera desligada para não ficar oscilando mais ainda. Então, assim, para nós é um presente ter você aqui, tá, Beli? E eu vou passar a palavra para a Mari, porque a Mari levantou a mão, e eu acho que essa é a ideia da gente ir aflorando. A Beli apontou muitos caminhos, né? Apresentou para a gente os seus olhares desses personagens, né? Dessa construção, dessa bagagem que a Beri tem, que é maravilhosa, porque eu acho que a grande riqueza é essa troca, né? Que a gente pode estabelecer a partir de outros lugares, de viagens, de filmes, de outras leituras, para a gente fazer essa mediação aqui e ela ficar super rica. Eu vou desligar minha câmera um pouquinho e já passo a palavra para você, Mari, fique à vontade. Obrigada, prof. Eu queria pedir, eu levantei a mão assim para não esquecer também o que eu tinha pensado durante a fala da prof. Baby, que foi brilhante, assim, brilhante. Eu acho que assim, que mais me pegou no livro, que foi uma coisa que a prof. Baby também comentou muito, que foi a questão da linguagem, no sentido não também da linguagem ser difícil ou não, mas no sentido da forma, e eu acho que isso é muito também da literatura, né, que os livros nos fazem sentir isso às vezes, que é como a autora coloca para nós, né, e nos faz sentir ao redor desse livro. Então, coloca as personagens para gente nessa mistura de aparência e de essência. O que é, assim, eu como uma pessoa, né, de 20 anos, sinto muito, assim, que hoje em dia o mundo, assim, ele olha muito mais somente para aparência, ao invés de realmente olhar para a nossa essência, assim, tirar um tempo para olhar para a essência. Então, eu acho que isso é o que eu senti mais, assim, na autora, que, no caso, a gente enxerga as personagens como elas são na essência. Então, como a autora descreve que elas são na essência. Pessoas sensíveis, pessoas filosóficas perante o mundo e tudo que elas sentem. A Paloma sente isso nas relações delas com os adultos e, né, toda essa questão de sentir a ironia dos adultos e as relações como elas são frágeis e não pelo que elas dizem que são, né? Pessoas humildes, pessoas que não têm nenhuma bagagem, o que não é verdade, né? O que seria só a aparência delas. E eu acho que isso que me fez mais refletir, assim, no livro. Que também, né, como eu disse, é uma coisa muito atual. E pegando também a questão da fala da Prof. Beires sobre uma frase que me marcou bastante, eu acho que, assim, eu senti bastante a questão da Paloma, também por ser uma pessoa que assim, é jovem e está nesse mundo, e toda essa questão, eu acho que uma frase que me marcou bastante foi o fato dela ter dito, talvez seja isso a vida, muito espaço ocupado por besteira e alguns minutos preciosos em que tudo se ilumina, que eu acho que também volta muito para a questão da aparência e da essência, que assim, você
só olhar as besteiras, você só olhar a aparência da pessoa, você só, tipo assim, olhar rapidamente o que a pessoa aparenta ser e não tirar um tempo para ver realmente o que aquela pessoa é. Tirar um tempo para ver, realmente olhar a essência daquela pessoa, buscar aquela pessoa e ver o que ela pode agregar além, né, da sua vida, porque eu acho que isso é muito presente, assim, as relações humanas são o que mais agregam na nossa vida. Então, o que uma pessoa vai passar pra gente, pelo conhecimento que ela tem, que muitas vezes é muito diferente do que a gente tem, e a bagagem da pessoa, e a história da pessoa, e o que ela viveu. Então, eu acho que é mais isso, assim, que mais me pegou. E Mariana, no final da obra, né? Que é a última reflexão profunda, né? Que ela chama, ela diz assim: refletindo sobre isso esta noite, depois da morte da René, bem na última página do livro, né? Com o coração e o estômago em migalhas, pensei que afinal talvez seja isso a vida. Muito Uhum, desespero, mas também alguns momentos de beleza em que o tempo não é mais o mesmo. É como sim. se as notas de música fizessem uma espécie de parênteses no tempo de suspensão, um alhures aqui mesmo, um sempre no nunca. Se é isso, sim, é isso, um sempre no nunca. Não tenha Uhum. medo, Renê, não me suicidarei e não queimarei nada de nada, pois por você, de agora em diante, perseguirei os sempre no nunca. A beleza nesse mundo. Ai, gente, vamos combinar, Uhum. né? Aí eu chorei, Aí eu aí eu chorei. chorei, aí eu Tem chorei. essa questão da linguagem mesmo, não é tipo assim uma linguagem difícil, mas é uma linguagem que pega a gente assim e dá uma torcida assim, tipo, a Uhum, forma como ela coloca as palavras. Eu isso. senti muito isso nesse livro e também no livro que a gente leu no último clube, né? O Peso do Pássaro Morto. Eu senti Sim, bastante sim. isso. Uhum, é. Essa parte que você acabou de ler, Beri, foi a parte que, assim, se a gente lê e relê, toda vez eu me emociono, porque é profundamente belo e essa força, né? Dizer, não, eu vou, né, seguir, e aí que tá a beleza, né, da gente pensar no tempo, porque quando a Beri propõe essa curadoria, né, e pensa nas mulheres, e pensa na finitude, ah, e no tempo, quando eu penso no tempo, para mim essa passagem é uma passagem que reflete essa beleza do tempo e da finitude, né? E como as coisas elas precisam estar, não que precisam, mas como ela conseguiu sintetizar, né? Esse esse fragmento, né? E de que precisamos continuar, né? E quando a notícia é dada do comprimento, ela fala assim a gente não falou muita coisa, mas a gente teve um comprimento japonês, vocês lembram? Tá nesse pedaço também. Gente, que coisa mais linda isso, né? Porque quando tem intimidade, quando tem ah, é, sintonia, né? Quando a gente se conhece profundamente, a gente não precisa falar muita coisa, né? Quando a gente troca os olhares, pega na mão ou faz alguma comunicação que vá para. Não é só a comunicação da palavra, é outra comunicação, né? E é isso que acontece nesse último capítulo, e na verdade o livro inteiro ele vai trazendo, né, em vários momentos, essa outra comunicação que ela dá conta de mostrar para a gente que ela existe, ela é potente e ela é necessária. Então, quando ela fala ali do comprimento, como se fizéssemos um cumprimento japonês, porque os japoneses, né, eles não têm essa coisa latina do abraço, do beijo, né, porque se nós somos assim, se a gente está sofrendo, se a gente vai
e, e aí conseguir trazer isso na literatura, na linguagem, demonstrar que a comunicação também para além das palavras, mas são as palavras que ela usa para dizer que é para além das palavras. Então, é muito bonito mesmo. Esse último capítulo é muito intenso, muito bonito, muita sensibilidade, tem muita coisa. Eu acho que se a gente ler agora de novo, a gente vai enxergar um caminhão de outras coisas tão belas quanto todas essas que a Beri trouxe aqui para a gente, que a Beri trouxe um raciocínio muito interessante, né, dos personagens que se apresentam, das forças, né, de cada um deles, né, da Manuela. Que coisa mais linda, Beri, né? Que coisa mais linda. E o próprio Senhor, né? Que a gente tem que prestar atenção para não falar errado, é Kakuro, né? Acho que é Kakuro, estou falando certo? Me corrijam. Kakuru, né? Acho que é Kakuru que fala. É, é muita sensibilidade, né, gente? E aí, se a gente, assim, eu sou pouco conhecedora da cultura japonesa, o que eu sei é muito superficial, né? Mas dessa superficialidade que eu conheço o que eu percebo é que de muita sensibilidade, é tudo muito contido, né? É muito no olhar, é muito na percepção, é muito no sensorial, né? O sensorial ele é muito forte na cultura japonesa. Parece que a Muriel, ela traz isso junto com ela, né? Ela capta a sensorialidade, porque assim, é sensorial quando ele pega na mão e eles se apertam, né? Porque tu não tem o que dizer. Tu não tem o que dizer. Diante do fato, não tem o que dizer. Ele vai ser direto, né? E aí tu pega na mão, tu aperta. Tu não tem o que fazer. E esse apertar de mão é o acalento, é o afeto, é o amor, é o que é possível naquele exato momento, né? Então é muito bonito mesmo. Todas as reflexões a passada do texto como todo, assim, ele é um texto que a gente vai ficar com ele ecoando, né, por muito Isso. tempo, e a gente vai daqui a pouco pensar de E de novo em novo, e de outras novo. passagens. E também tem uma questão, a Mariana disse que não está conseguindo voltar, que pena. Deu um problema na ligação dela aqui. Eu acho que a Ângela também caiu, né? Mas, Alcione, é isso mesmo que estás falando, né? E a gente vai lendo sobre esse livro, tem muita resenha sobre esse livro, tem muita coisa. Eu até quero ver se nesse final de semana eu não sei se está no Netflix ainda esse filme, ou se a gente consegue no YouTube, não sei, vamos ver. Mas o que a gente tem olhado, por isso que eu acho assim, a gente, antes de ler qualquer teoria ou sobre o livro, a gente tem que ter a nossa leitura. Porque é difícil a gente não olhar para o livro e não se, como é que a gente diz assim, não se influenciar por alguém que pesquisou, que leu, né? Então, eu vi em muitos lugares que a Paloma não é entendida como também sendo o ouriço. Para mim, a elegância do ouriço está tanto na Paloma como está na Renê. Eu não acho que a Renê sozinha seja a grande protagonista dessa obra. Eu acho que a Renê é protagonista como a Paloma é. Né? Porque normalmente a gente olha na teoria do romance, que aliás, não por acaso é francesa, né? A teoria do romance, ela coloca um antagonista e um protagonista, como uma necessidade para que a narrativa se desenvolva. E isso se quebrou na contemporaneidade, né? Aliás, aquele que era antagonista e que era do mal, né? O antagonista era do mal e o protagonista era do bem. Isso também se inverteu, né? E se inverteu por uma literatura de massa, muitas vezes, não se inverteu por uma literatura
na acepção intelectual do que é ser literatura. Às vezes a literatura de massa, a arte da massa é que fez mudar. Será que esse antagonista sempre vai ser ruim, né? E aqui eu vejo tanto a René como a Paloma como grandes protagonistas. Para mim, as duas têm a elegância do ouriço. Uma numa medida maior, uma numa medida menor. Volto a dizer, uma visão bem pessoal e própria minha, né? Então, dizer que a Paloma é uma coprotagonista é como que negar, né, a existência da René, que muda a partir dela. A existência da René muda a partir da coragem que a Manuela dá para ela, uma coragem simples, quase pueril, quase fanfarrona, quase sem entender o que significa aquilo. Ela tem a felicidade para ela é alguma coisa simples. Está na comida, está no vinho, está nas relações, na humanidade. Enquanto que para Paloma, ela não gostava desse movimento. Então ela não consegue viver naquele mundo, então ela faz a opção do quê? Olha, eu vou me abandonar, eu não quero mais viver. E aí vem essa figura, né, maravilhosa do Takuro, né, e vai trazer a beleza e o amor como um grande catalisador, né? Ele vem catalisar esse universo, né? Ele vem passar uma massa final, ó, vamos juntar, vamos catalisar esse monte de sentimentos, né? E também não podemos negar, né, o que significa para uma pessoa a sua família, né? Como deve ser difícil alguém viver numa família que não se sente bem, que está deslocado, que está deslocada, né? Gente, é tanta coisa para ser dita que, nossa senhora, né? Mas é isso, eu acho que a Mariana trouxe uma coisa bem importante, que é essa questão da aparência, né? E da essência, e como que essa essência se apresenta para nós, por meio da arte, né? A vida, ela é ligada, né, a uma cronologia. E a arte, ela enxerga a vida sobre outra perspectiva. A arte perpetua a vida. A vida tem finitude, mas a arte perpetua a vida, né? Esse livro vai viver daqui a 100 anos, nós não. Então, a arte é eterna e a vida, ela é finita, né? E, às vezes, eu não gosto de pensar muito sobre isso, não. Eu vou vivendo. O fim vai chegar, então por que eu vou pensar no fim, né? Como dizia o saudoso, maravilhoso Ariano Suassuna, se para conhecer o paraíso eu tenho que morrer, deixa eu ficar um pouquinho aqui ainda, né? Ele é maravilhoso, né? Ele é, ele é de um senso de humor maravilhoso. E assim, sempre ele falava e escrevia de um jeito que a gente sempre parava para rir e pensar. É uma risada e um pensamento para cima, assim. Para que o que que ele está dizendo? É engraçado, mas o que que é isso mesmo? Né? Interessante. É muito interessante. Eu também gostei, assim, de ler e de pensar no capítulo 82 quando ele fala o capim dos pastos. Aquele primeiro parágrafo, que é bem pequenininho, o primeiro e segundo ali, também tem para mim, assim, de algo, assim, profundo para... porque assim, a gente vai... eu não sei como para a Ângela, mas eu conhecia o livro, Beri, que você disse que eu já tinha lido antes. Eu já tinha, eu conhecia, mas eu não tinha lido ele. Então, eu li, Ah, eu achei que eu você fiz a tivesse leitura lido. este ano, eu não fiz a releitura ainda. Então, eu acho que daqui a um tempo, quando eu fizer a releitura, com certeza vai ter outras paragens do livro para refletir, pensar e ler e reler. É, e no capítulo 82 ali, o capim dos pastos, começa dizendo assim: o que é preciso viver antes de morrer? Agora eu sei. Pois é, posso lhes dizer o que é. Preciso viver antes de morrer é uma chuva torrencial que se transforma em luz. Não dormi à noite. Depois, e apesar das minhas efusões cheias de graça, o jantar foi maravilhoso, cúmplice, com longos e deliciosos silêncios. Quando o Cacoru me
Ops. palavra, com um simples Bravo. e elétrico sorriso. Ai, gente, olha, dá para pegar o livro e ficar Olha só as minhas é, anotações do livro, né? tão Olha lindas só os as meus suas post-its. anotações. Sim, Não tem como. como não destacar, né? Como não pegar trechos e escrever. Eu gosto de fazer as anotações, então assim, eu fui lendo e escrevendo partes, porque dessa vez eu li no Kindle, eu li no, no digital, e eu queria fazer essa experiência, porque o meu tempo estava fragmentado, e aí eu achei que poderia ser uma alternativa interessante. Daí, eu já tinha o Kindle, já tinha lido outras coisas menores, mas dessa vez eu pensei, eu vou ter que usar dessa estratégia para ir lendo nos tempos possíveis, né? E esse livro, por ele tem muitos capítulos. Então, e os capítulos não são tão longos. E é interessante a gente pensar nisso, porque hoje, né, a gente propor a leitura de romance é algo complexo socialmente pensando nos tempos das pessoas. Então, como os capítulos não são tão longos, ele é um livro possível para ler nesse tempo esfarelado que a gente tem. A gente tem Porque foi mais esse fôlego, exercício né? que eu fiz. A gente tem mais É, fôlego. Aham, concordo contigo. Uhum. porque daí eu fui lendo e aí fui fazendo as anotações no caderno, né? E foi possível, né? Eu li eu tinha um tempo no almoço, porque em alguns dias eu não venho em casa almoçar, eu almoço no trabalho. Daí, por eu não transitar, ficar no meu espaço de trabalho, eu tinha, às vezes, lá 30 minutos. Então, nesses Uhum. 30 minutos, eu conseguia ler um capítulo, né? Às vezes, no trânsito de um lugar para o outro, daí eu organizava para chegar antes, aí eu lia mais um capítulo. Então, eu fui lendo ele desse jeito, sabe? Porque eu tinha bastante preconceito com isso. Então, eu pensei, eu vou fazer esse exercício porque é importante eu fazer esse exercício. Porque a maioria dos nossos jovens hoje, o tempo deles é este, é o entre-tempo entre um lugar e outro. E aí o que eu vou fazer? Vou ficar nas redes sociais, é, entre aspas, descansando, ou o que eu posso fazer, né? Porque o romance, para mim, né, na minha concepção, eu precisava pelo menos um fôlego de 2 horas, 2 horas e meia, para eu sentar e ler e ter uma leitura composta, né? Mas aí eu pensei, vou fazer esse exercício para ver como é que vai ficar. E deu certo. E deu certo nesse sentido porque ele propõe o capítulo, né? E um capítulo não muito longo. Um ou outro era um pouquinho mais longo, de uma maneira geral, os capítulos eram curtos, então dava para fazer assim como eu fazia com os pequenos, sabe, Beri, na escola, que a gente ia lendo aos poucos. Sim, aham. Eu fiz comigo. Olha só como é interessante, né? Às vezes precisa ser esse exercício pessoal é que tem que vir para a gente poder ser envolvido com a circunstância. E aí é que a gente escuta muito falar a teoria é diferente da prática. A teoria fundamenta a prática, mas é no exercício da linguagem que a gente consegue compreender. Eu tive esse insight quando eu li um livro chamado Como um Romance, de um francês chamado Daniel Pennac, que fazia um exercício semelhante, que eu acho que foi de lá que eu, não sei se foi de lá ou de onde a gente aprendeu tanta coisa junta, nós duas, eu não me lembro se foi tu que me ensinou ou foi eu que te ensinei, enfim, ou quem é que ensinou a gente, eu não sei, né, de que a gente precisa ler para os jovens, porque Sim, muitas vezes esse jovem não teve oportunidade de leitura em casa. Mas a família não lê, gente, a família não dá conta de tudo. Também não bota tudo na conta da família, né? Como é que você sim. pode dar alguma coisa que você não recebeu? Então, esse é o papel da escola, né? O Sim, papel se o pai desse e a mãe tipo de não grupo tiveram, aqui.
Isso. né? Esse tipo de grupo tem esse papel de ajudar na formação dos leitores, ou de fazer com que esse leitor seja um autor mais maduro, né? E é isso, esse exercício, que para mim na praia, tá lendo aquele livro, né? Como é que você lê na praia? Para mim, é como se a praia só existisse a praia e eu, né? Não tem ninguém vendendo coisa nenhuma, não tá calor, não tá frio, boto meu chapéu e lá fico tomando sol, porque precisamos de vitamina D. Às vezes nem tomo sol, fico no guarda-sol, o sol é indireto, né? Então, ler na praia para mim é um dos maiores prazeres, né? E leio também na fila do qualquer lugar, no consultório médico, eu leio em qualquer lugar, sempre tem um livro comigo. Fiquei 2 horas, eu fiz uma viagem agora, final de semana passada, fiquei 2 horas parada na Serra de Curitiba para cá. Eu não tive problema nenhum, não tive dificuldade, não me incomodei, porque a leitura estava comigo. Então a gente tem que trazer a leitura para o dia a dia mesmo, né? A É. Mariana aí, viu, Mariana, entre tratar um paciente e outro, tenha sempre nem que seja um livrinho de bolso. A Mariana está se formando em odontologia agora, daqui a pouco a Mariana vai cuidar também, não só da cabeça, mas do físico dos outros, né? Mariana está com um problema com o microfone, tá? Ela está ouvindo bem a gente, botou ali, mas não conseguiu voltar, mas está presente. Então, é isso, né? Eu acho que deve estar tendo alguma coisa na internet hoje em Joinville, porque eu Pode oscilei ser. várias vezes aqui. Uhum, Teve momento que caiu completamente aqui, eu fiquei bem desesperada, uhum. mas agora está funcionando um pouquinho melhor. E Ângela, nos conte, não nos esconda nada. Eu ia falar isso, Beri, bem tocado, porque a Angela releu, eu acho que isso é uma vantagem. É. Olhe, seria vantagem se eu fosse uma pessoa dotada de uma boa memória, que não sou, né? Não sou, é uma tristeza. Isso é uma tristeza. Eu estou até tomando o óleo da cannabis para ver se melhora a memória e o foco, que são muito, sempre foram. E eu não fico mais chateada por isso, que sempre foram. Mas veja, é, eu estou encantada com essa obra, encantadíssima. E a minha leitura dela é uma leitura lenta, porque eu paro tanto, 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 né? Mas eu estava esquecida realmente lembrava o geral, porque fazia 10 anos, né, que eu tinha lido. Então, assim, eu fico deslumbrada com o cuidado que ela tem. Eu ri que botei kkk no livro, quando ela se refere à professora e diz que ajam, né? E aí ela discorre sobre a língua. É Eu acho verdade. linda a defesa que ela faz do Sobre a idioma. gramática, é lindo esse trecho. É lindo, é lindo. Tem coisas que eu boto assim, lindo. Uma coisa, sobre a arte, eu estava procurando aqui, é, que eu tinha encontrado e perdi de novo. Ela diz assim, a arte é a vida, mas no outro ritmo, né? A arte é a vida, mas no outro ritmo. Tem uma outra também que eu grifei, mas não botei o papelzinho de lado e me perdi inclusive agora mesmo, né? E uma coisa que me tocou é como ela abrange, como para ela a arte realmente é, é praticamente tudo, é tudo. Tem um texto aqui que ela descobre, porque eu sou assim, apaixonada por árvore, né? Sou por toda a natureza, né? Talvez a natureza humana seja a que menos me desperta uma, uma admiração, né? Já que as coisas são um pouco difíceis. Mas tem uma coisa assim que eu grifei que eu achei tão bonita. Ela disse: há tanta humanidade nessa. Porque eu me senti contemplada, sabe? Aí foi uma leitura completamente egoísta, personalíssima, egoísta. Assim, há tanta humanidade nessa capacidade de amar as árvores, tanta nostalgia dos nossos primeiros deslumbramentos, tanta força em se sentir tão insignificante no seio da natureza, né? Então, é impressionante como ela desce assim, a observações, a detalhes, e, e parece que tudo condensado nessa obra, né? Tudo condensado. Eu não lembro absolutamente do outro livro dela, do Garçom, que eu li nessa mesma época, né? A Morte do Garçom. Tem A Morte do Garçom ou Rapsódia
Rapsódia Gourmet, uma coisa assim. Ele tem 2 títulos. O meu é em espanhol, talvez seja por isso que eu não tenho também tanta recordação. Mas não tenho muito o que dizer, eu estou aqui me extasiando com o que vocês estão falando, sabe? E, e essa é uma obra, assim, que eu posso olhar e dizer que vocês, a leitura que vocês trazem para mim, a forma como vocês colocam, eu sou encantadíssima com isso, né? Como vocês colocam de uma forma, sei lá, tão adequada, porque é da área de vocês, eu sou, como eu digo, leitora, mas não tenho essa... Às vezes eu não sei traduzir o que é aquilo que eu estou sentindo, e vocês sabem, né? Então, é aquela coisa assim, ai, que sorvete delicioso, mesmo que ele é feito, e vocês vêm me dizer do que aquilo é feito. Eu acho isso fantástico, né? Claro que eu fiquei encantada com a quantidade de filmes, livros, né, que ela sugere, isso é encantador, já tinha anotado desde outra vez, algumas coisas eu segui, né? Não lembrava que a personagem era, a filha dele se chamava Marico, e Marico é o nome da filha de uma amiga minha, que foi colocada pelo pai, e até hoje a mãe não se conforma com esse nome de Marico, e eu estou vendo que é o nome oriental, né? Eu não tenho nada para acrescentar, a não ser meu encantamento pela escrita dela, por tudo que ela me diz. Encantada com o que vocês também estão me dizendo. Sabe? O amor dela ao idioma eu acho fantástico, porque eu digo assim, eu tenho um preconceito. É o preconceito contra quem tem 3º grau, falar menos, falar fazem. Aí, Nem me diga, nem me diga. quando eu vejo assim, eu sou o doutor fulano de tal, eu tenho doutorado, mestrado, papapá, quando abre a boca que começa com os fazem da vida, eu trem. E ela traz isso de uma forma muito interessante e muito humorada. E o que me chama a atenção também é o humor que você vê em René, não é? Sim. Mesmo quando ela está tecendo a crítica mais ácida, tem o humor, não é? Ali. Ela analisando os ricos, não é? E a própria televisão, eu achei interessante, ela se esconde para ninguém ver que ela está ali. Essa privacidade que ela tanto preza, sabe? Eu acho belíssima e me identifico muito com isso também, da questão de você guardar a sua privacidade, não é? Achei muito bonito quando ela disse assim, não, 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 não tenha muitos, ninguém precisa de muitos amigos, uma coisa assim, mas escolha. Você só precisa de uma amiga, mas escolha, não é? É bonito porque aquela relação dela com a Manuela é uma relação muito bonita também, não é? E é interessante a gente ver que uma pessoa como ela causa tanto estranhamento, Uhum, uhum. causa estranhamento, não é? Ela é quase invisível, mas ao mesmo tempo, quando ela se torna visível, é de uma forma preconceituosa, é para dar uma ordem, é para não ver que ali existe uma criatura, ninguém está interessada nela, não é? Uhum. Quem está interessado. E ele se interessou, ele viu a elegância do ouriço. Achei aquela conversa dele com o Paloma linda. Pô, gente, tudo não tem muito o que dizer, não, na realidade, só curtir vocês. A gente tem tanto para dizer, né, Ângela? Muito obrigada. A gente tem tanto para dizer desse livro. Ele é um livro que é. Quer dizer, a gente começa a olhar para a literatura, né? À medida que a gente vai amadurecendo como leitor, a gente consegue fazer esse movimento que eu acho mais bacana. Primeiro, o movimento dessas relações, né, que a autora traz como um contexto, mas depois em que tudo que a gente lê, e aí a gente não está falando de nenhum aparato técnico, é claro que é difícil a gente tirar esse olhar mais técnico, né, teórico do texto, mas eu sempre que li literatura, eu tentei sempre afastar isso, porque eu acho que a literatura tem que conversar com o nosso íntimo, né?
E é isso que acontece, porque muitas vezes a gente pode não gostar de um tema, mas não quer dizer que a gente não vai gostar do livro, né? Eu posso não gostar daquele assunto, mas o livro é tão bem escrito que eu passo a gostar daquele livro. Eu fico imaginando alguém muito pragmático, muito objetivo lendo esse livro. Não vai gostar de cara, né? Porque tá esperando aquela narrativa com começo, meio e fim, né? Ou procurando aquela narrativa romântica que colocaria a Renée muito bem casada, morando no apartamento do... Meu, gente, que dificuldade para falar desse nome. Isso, Kakuro. do Kakuro, quer dizer, olha bem, uma coisa não cabe na outra. No entanto, romanticamente, algumas pessoas leram esse livro e esperavam esse fim. Só que isso não existe, né? Essa romanticidade não é permitida no olhar filosófico dessa autora. Isso é muito importante de ver, né? Não sonhe, né? O primeiro parágrafo que eu li não pode permitir que lá no final acontecesse isso. Então, o escritor não nos engana, né? Ele não engana a gente, ele pode surpreender, mas se a gente olhar bem, a gente percebe que não tem essa esperança, né? A esperança está em outro lugar nesse texto. Tá? A esperança está na Paloma, a esperança está na leveza da Manuela, né? Na capacidade de olhar o outro do Cazu, né? Ângela, eu dei aula de gramática a vida inteira, né? E nos primeiros, olha, gente, que triste dizer isso, mas eu acho que nos primeiros 15 anos eu ensinava gramática pela gramática. Quando a filosofia começou a fazer parte da minha vida, efetivamente, eu descobri que a gramática ela não é lógica, ela é filosófica. A literatura roubou da gramática a filosofia e personificou na arte. Né? É isso que a literatura faz. Ela entende o que a gramática tem de filosofia e traz para nós. Então, ensinar gramática é ensinar filosofia. Porque quando você escolhe um nome simples, Renée é um nome como Maria no Brasil. É um nome simples. Ela não poderia se chamar Anastácia ou qualquer outra coisa. Ela era Renée. E a Paloma, olha a sutileza dessa escolha. O que significa paloma, né? Então, é saber escolher o substantivo que vai para a oração, que vai fazer essa oração não ser uma oração coordenada, que ela imite a simplificação e a objetividade da língua. Eu acho que essa obra está carregada de subordinação. Quem lembra dos estudos de gramática da escola, né? Ela não é uma obra coordenada, ela é uma obra complexa e subordinada, né? Então, isso eu acho que é o bacana da obra, né? Bom dia, Thaisa, tudo bem? Thaisa conseguiu entrar agora. Ela, Bom dia, tudo bem? Finalmente consegui. Consegui. vocês estão me ouvindo? Agora sim. Uhum. Ah, então tá. Agora sim. Que bom, Thaisa, que conseguiu entrar. Eu acabei colocando. Tá dando eco, é impressão minha. Eu estou escutando o ecozinho. Tá dando eco quando Thaisa entrou. É só, talvez a Thaisa desligar o microfonezinho dela, talvez ajude. Não sei. Vê se melhorou. Tá dando eco agora? Não, agora não. Ah, então tá. Eu acabei só colocando o link no clube e agora eu consegui chamar a Thaisa para participar. Thaisa, a dele já apresentou as suas impressões. Teve algumas pessoas que leram, a Ângela leu um pedacinho alguns fragmentos do texto para dizer da sensibilidade. A Ângela trouxe fragmentos que falam da arte, fragmentos que falam da beleza da natureza. A Beri também,
né? Trouxe a força das personagens, das mulheres, trechos de muita poesia e de muita sensibilidade. Falávamos, de como a linguagem nesse texto é uma linguagem muito assim envolvente, né? Como a linguagem nos apresenta uma comunicação para além do que a palavra está escrita ali, no qual a gente percebe a comunicação do olhar, do tato, do cheiro, né? Que a Muriel consegue trazer para a gente, né? É, as sensações, o sensorial na comunicação para a gente. Então, estávamos mais ou menos nessa discussão. A Mariana, que está aqui, trouxe para a gente a percepção dela do texto, o quanto que o texto foi importante para ela perceber que em tempos de status, em tempos de aparecer, como o texto ele fala do ser, né? Como ele coloca na centralidade o que somos, né? E é mais ou menos isso que a gente discutiu, que vem discutindo. Então, Thaisa, sinta-se à vontade, se quiser fazer, compor, ou se você quiser mostrar, ou quiser ler um pedacinho do texto que você achou importante, ou não, fique muito à vontade, mas só para contextualizar o que a gente está discutindo até o momento. E assim, o que eu vejo, o que eu tenho percebido também, conversado com algumas pessoas, que algumas pessoas se sentem assim, eu, Sônia, não vou participar porque eu não consegui ler. Aí eu digo, não tem problema se você não conseguiu ler. Participe, nos assista, porque a partir das nossas discussões, você vai se encantar mais ou não se encantar, e você vai ver, eu vou ler mesmo ou eu não vou ler para depois, num outro momento, participar de uma outra discussão em outro lugar desse livro, você vai com a leitura, com mais a nossa discussão, e a leitura ela vai abrindo outras páginas, para além do que das 190, agora não lembro de memória quantas páginas são, o livro, né? Porque o livro ele se apresenta fisicamente, acho que é 198, não lembro. Deixa eu abrir aqui. O que? O livro? Quantas páginas? Na minha edição são 350. 300 e poucas, Al. Pode ser que então... na versão ali, na versão online... Online é diferente, É não prestei diferente, atenção nas sim. páginas. Deixa eu ver, Isso. 350? São 350 na minha edição. Isso, a minha também. Deixa eu ver. Isso, é isso aí. Eu falei o número, mas é o dobro. Eu e os números, eu tenho problema com números. Mas a gente vai acrescentando, né, a essas 300 e tantas páginas, talvez outras 300, né? Porque a gente vai narrando e vai se narrando, vai falando que lembrou disso, que lembrou daquilo, da viagem, do filme, eu acho que o exemplo que a Ângela falou, eu achei tão bonito, Ângela, que eu como sorvete e acho ele gostoso, mas vocês falam do que é esse sorvete. Então, assim, que lindo que isso que você falou, né? Não sei se a gente dá conta de falar do que é o sorvete, não sei se a gente dá conta de tudo isso, mas a gente tenta sentir o máximo possível, e é isso que a Beri falou também, de sentir a obra, né? E depois assistir o filme, porque agora eu tô curiosa para assistir o filme, eu não sabia que tinha. Eu também tô Tô curiosa. curiosíssima, né? Quero É ver que nem. quero ver o filme dar conta de tanta coisa. Pois é, muita coisa. É outra Porque linguagem, né? É outra linguagem. é muita coisa. Então, assim, quando o livro ele extrapola e vai para outras artes, né? É interessante a gente olhar para essas outras artes e ver o que o diretor conseguiu dar conta para mostrar na E eu acho película. que a gente tem que ter uma outra questão quando a gente trabalha essa relação cinema-literatura. Porque o cinema é uma outra linguagem, né? É a linguagem das imagens.
Então, predominantemente é a linguagem das imagens. Então, consequentemente, o filme vai trazer uma outra relação, porque a leitura vai ser focada na imagem e as palavras, os diálogos, né, vão sendo conectados com as imagens. Então, conforme o movimento do filme, a linguagem vai sendo adequada. Isso. E por isso que quando a gente lê um livro e assiste um filme, a gente sempre tem um impacto, né? Às vezes positivo, às vezes não tão positivo, porque você vai construindo toda uma impressão a partir da absorção das palavras, né? Então, como que aquele imaginário vai sendo recriado na tua memória, né? E o cinema já vai direto para a imagem, né? Então, É diferente, é isso a se mesmo. questionar, inclusive, em relação à leitura, né? É melhor nem ir com muita expectativa e com o coração aberto, né? Sim, sempre assim. Eu acho que quando a gente vai da literatura para o cinema, a gente tem que ir sempre com a perspectiva de abrir outras relações. Isso. Eu queria trazer mais uma questão que eu acabou passando, mas lá no capítulo 1, lá na página 183, da parte chuva de verão, tá dando eco, Thaís, eu acho que talvez teu microfone. Isso. Então, tem nessa Chuvas de Verão, na primeira parte, uma clandestina. Esse título é maravilhoso, porque é onde ela descobre que foi descoberto. Ele descobre quem é ela e ela se assusta porque ele vai lá e dá para ela. Portanto, põe os óculos, decifra o título, Leon Tolstói, Ana Karenina, com um cartão. Prezada senhora, em homenagem ao seu gato, cordialmente Kakuro Ozu. É sempre reconfortante perder as ilusões a respeito da própria paranoia. Eu tinha visto certo, fui desmascarada. O pânico cai em cima de mim. Levanto-me automaticamente, sento-me de novo e releio o cartão. Algo em mim se transfere de lugar. Sim, não sei dizer de outra forma. Tenho a sensação estranha de que um módulo interno vai pegar o lugar do outro. Isso nunca aconteceu a vocês? A gente sente umas mudanças internas cuja natureza seríamos incapazes de descrever, mas é ao mesmo tempo mental e espacial, como uma mudança de casa, em homenagem a seu gato, né? E aqui ele na delicadeza, ele naquela singeleza, naquela doçura, ele diz: eu sei quem é você. Eu descobri a elegância em você, então eu te ofereço Tolstói. Gente, isso é de matar, né? Eu tomo muito cuidado quando eu dou um livro de presente e fico muito curiosa quando eu recebo, né? O que é aquele movimento está dizendo para mim, né? Isso é muito bacana. Você está sugerindo, né, Beli? Quando a gente recebe um livro, o que que você está me sugerindo aqui? Isso. E eu acho significativo da literatura essas possibilidades que a palavra abre para você criar espaços no teu imaginário, né? E na tua relação com a vida, como você colocou, né? Então, até então você não tinha tido esse tipo de relação com a vida, né? E o livro te impulsiona a perceber, né, questões que até então não foram percebidas naquela nuance. Thaisa, tá falando, não? Não, não. Não, ela já É, fez o comentário. voltando ao que eu falei do sorvete, tá reverberando. É o microfone de Thaisa que dá. Eu acho que agora já está ok. Pronto, Agora ok? deu. Pode falar. Uhum. Quando ele diz a história do sorvete, é assim, mas acho que a gramática é uma via de acesso à beleza. Uhum.
Quando a gente fala, lê ou escreve, sente se fez ou leu uma frase bonita. Somos capazes de reconhecer uma bela construção ou um belo estilo. Ponto. Aí é meu sorvete. Aí vem vocês. Mas quando sabemos gramática, temos acesso a outra dimensão da beleza da língua. Saber gramática é descascá-la, olhar como ela é feita, vê-la toda nua, de certa forma. E é aí que é o maravilhoso. É esse maravilhoso que num livro como esse eu capto. Às vezes capto sem saber exatamente isso que vocês nomeiam, né? Porque, e o que me encantou muito nesse livro foi a abrangência de temas dela e que se casam perfeitamente bem. Ela fala da beleza, ela fala da amizade, ela fala do amor, ela fala da solidão, ela fala de cultura, de filosofia, de cinema, ela fala tudo, sem ser de uma forma panfletária ou de discurso. Então, a cabeça de René e a cabeça de Paloma são de uma riqueza impressionante. E eu fiquei pensando que Paloma, quem será Paloma no futuro depois dessa experiência maravilhosa com René? Não é? É uma privilegiada. Era isso que eu tinha para colocar. E isso é importante, né, Ângela? É bem isso que você falou. É, é como você... Existiu um movimento estruturalista muito forte, né? Que dizia que eu precisava dar nome à gramática, eu teria que saber o que é um substantivo, um verbo, um advérbio, de uma forma mecânica. E aí você coloca a língua como se ela não fosse o elemento mais... A língua não, a linguagem, porque aí a língua, do jeito que nós estamos nos comunicando aqui, não é para todos, né? Tem várias outras formas de língua, a língua de sinais, enfim, tantas outras línguas, né? A língua, o braille, enfim, tudo, né? Mas os seres humanos, eles são impulsionados por uma organização, né, da língua e da linguagem que faz com que eles sejam capazes, né, de dialogar um com os outros. E eu acho que essa é a grande a força da língua, né? Tanto que aí eu vou trazer de novo um pouquinho da influência judaico-cristã. Não por acaso a Torre de Babel foi a Torre de Babel, né? Quer dizer, o que que acontece realmente, né? O que que de pior pode acontecer? É a não comunicação entre os seres humanos. E o pior de tudo é que, às vezes, falando a mesma língua, nós não nos comunicamos, principalmente nos tempos atuais. Nós estamos usando a mesma língua e não estamos conseguindo nos comunicar. Então, não adianta a estrutura sem o contexto. Isso, para mim, é a maior aprendizagem do ensino de qualquer coisa. Não adianta a estrutura sem o contexto. É como você construir uma casa de vidro no meio, né, de um lugar que tem um furacão. Você não pode construir uma casa de vidro, porque a casa de vidro vai cair com o furacão. Então, eu preciso construir lá uma casa de pedra. Eu preciso compreender isso para que eu possa me comunicar com aquele espaço, com aquela cultura, né? Isso para mim é fantástico, né? Eu acho que, mas dá para a gente comunicar, claro que dá, mas eu preciso ter a consciência dessa dificuldade. E quando você traz essa questão da gramática, é isso, né? A gramática não é só a estrutura. O substantivo, ele precisa ser entendido como dar nome para alguma coisa, né? Aquele adjetivo que eu escolho, ele pode ser interpretado bem ou mal. Aquela construção da frase, ela pode ser dúbia ou não. Então, isso é a grande beleza, né? Mas o importante, né, Ângela, é saborear, tá? Porque o gosto do sorvete, ele precisa ser bom, né? E não adianta você construir toda uma estrutura magnífica e o gosto final ser amargo. Não amargo na interpretação, mas amargo no gosto mesmo, nesse elemento estético do processo, né? Porque nem sempre a beleza, às vezes, muitas vezes a beleza está naquilo que a gente entende que é feio. E muitas vezes aquilo que é belo não é bonito, né? E isso é uma coisa que eu acho que a gente precisa também começar a relativizar o que é beleza estética, né? O que é o prazer estético
e o papel da estética na construção da obra da Muriel. Eu acho que qualquer pessoa não consegue escrever essa obra. Essa obra ela está marcada por esses universos super extensos. E quando você estava falando, Ângela, me ocorreu uma última coisa que eu quero falar. Nós somos seres habitados por todos os nossos conhecimentos. Desde a hora que a gente nasce, tudo aquilo que a gente aprende e aprende está dentro de nós. O que ela faz? Ela materializa a nossa realidade. Ela consegue materializar e dizer: olha, você é esse ser que sente tudo isso, mesmo sem saber que você está sentindo e qual é a corrente filosófica que te acomoda. E aí eu vou contar um pecado bem pecado. Eu fui na Feira do Livro e eu comprei um livro bem desse tipo de livro, assim, ó, tipo receita, como pensar como um filósofo. E tem como pensar como economista, como pensar como fulano e tal. Não que ele vá fundamentar o meu pensamento, mas ele deu uma estrutura para o meu conhecimento. Ele colocou o primeiro filósofo e foi montando uma linha do tempo da filosofia. Então, agora eu posso pegar essa obra e procurar aprofundar naquele filósofo. E essa leitura me ajudou muito a ler a Muriel, porque eu consegui perceber todos os filósofos com os quais ela dialogou na obra. Gente, é tão fácil de ler o livro e tão bacana, porque ele vai falar, né? São aqui uns 30 nomes, né? E ele me ajudou. Então, às vezes, a gente precisa lançar mão de alguma coisa para nos fortalecer, né? E esse foi um livro bacana. Eu gostaria de fazer algumas colocações. Eu acho que essa é que é a potência da literatura, né? Porque a literatura ela se alimenta de leituras de mundo, né? E cada escritor vai impulsionar as suas leituras de mundo na construção de seus textos e, consequentemente, como a Benes colocou nessas impressões leitoras, abre espaços para o leitor que até então não foram acionados, né? Então, eu acho que essa que é a força da literatura, né? Porque a cada livro que a gente lê, você percebe nuances do mundo que até então não foram acionadas, né? Não foram despertadas. Né? E você vai abrindo possibilidades para olhar o mundo de uma forma múltipla. Né? E vocês podem observar, leitor de literatura não é preconceituoso. Leitor de literatura vai abrindo, né? Porque ele vai percebendo que a sua visão é uma das visões, né? E você pode circular em múltiplos olhares, né? Por múltiplos olhares sobre o mundo, e você vai percebê-lo de uma forma muito mais articulada com os olhares dos outros. Né? Esse livro é muito interessante nesse sentido. Alcione. Deu uma travada, né? Não, mas agora a gente está te ouvindo. Ah, então tá. A Thaisa conseguiu finalizar o Conseguiu. conteúdo. Ah, entendi. Eu acho que eu não ouvi o finalzinho dela. Mas assim, são 10h55. A nossa conversa tá muito bonita. Foi muito emocionante, né? Todas as memórias que a gente ativou, todos os fragmentos que nós tocamos. Tem o fragmento do capítulo 72, que eu acho o início do 72, que é o capítulo do pensamento profundo número 15, que eu acho também esse início desse capítulo belíssimo, onde ela começa assim, ó, se quiser se cuidar, cuide dos outros, e sorria ou chore, pois por essa feliz reviravolta do destino. Sabem por quê? Pergunto-me se não deixei alguma coisa escapar. Um pouco alguém que teria más amizades e descobrisse outra via ao encontrar alguém bom.
esse início desse capítulo, ele é de uma beleza, de uma sensibilidade profunda. Então, se quiser se cuidar, cuide dos outros. Eu acredito que os clubes de leitura, os clubes, e esse clube do romance aqui, ele é uma forma da gente se cuidar, ele é uma forma da gente, de alguma forma, de estarmos conectados e deixarmos com que a gente tenha a liberdade e a sensibilidade de, às vezes, tocar em questões que, se não estivéssemos aqui nessa cumplicidade, não tocaríamos, não falaríamos, né? Então, eu agradeço a mediação da Beire, que foi uma mediação muito sensível, muito bonita, trouxe muitas considerações importantes, e também referências, né? A referência da psicóloga Ana Cláudia Quintana Arantes, quando ela cita a entrevista que ela assiste e o livro, né? A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, a referência do filme, né? Que é interessante para depois a gente ir atrás e dar uma olhadinha para conhecermos o filme e aí fazer essa comparação. As considerações que a Ângela fez, de muita sensibilidade, Mariana também, e mesmo Rose estando aqui, assistindo com a gente essa discussão, como é importante a gente ter as pessoas aqui nos ouvindo para a gente ir pensando, né? O que que a gente vai sonhar para 2026? É importante a participação de vocês para a gente já ir construindo, já ir sonhando. Nós temos o próximo Clube do Romance que vai ser em novembro, né? Com a Carla Madeira. Então já vão se preparando, já vão entrando em sintonia com a Carla, lendo, relendo, né? Vamos ver, para que a gente tenha um final de ano com uma discussão bem interessante e intensa, como foi hoje, que hoje foi uma discussão muito intensa, muito bonita, carregada de sensibilidade. A Thaisa, que entrou agora no final, mas trouxe considerações literárias, né, muito pertinentes, né, sobre a questão do livro e do filme. É, e eu quero deixar aqui registrado que, se eu tivesse que escolher uma palavra desse encontro, eu acho que é cuidado para mim. A palavra cuidado, ela tem uma simbologia muito forte e muito bonita, né, para tudo que a gente conseguiu discutir. Então, se vocês quiserem falar as suas últimas palavras, e daí eu queria que a Beri encerrasse falando uma palavra que ela gostaria de deixar aqui para a gente deixar registrado no encontro de hoje. Eu acho que a Mariana pode descrever lá no WhatsApp para nós, né? Eu acho que a minha palavra, né, é uma palavra que fala de não é uma palavra muito bonita, mas eu acho que a palavra seria resgate, seria uma palavra pouco literária, né? Mas eu acho que houve um resgate na leitura dessa obra, um resgate da Paloma, um resgate para para Renê. Nos últimos tempos, ela teve a oportunidade de, pelo menos com alguém, ser quem ela era. Então, é muito isso, né? Um resgate. E dizer que esse é o 5º ano do Clube do Romance, que se iniciou lá em 2020, naquela loucura da pandemia. A Ângela já estava lá, né? Naquele primeiro momento lá, e está conosco até agora. Thaisa também. Alcione, sempre que podia, estava conosco, né? Então, 5 anos de alegria, de leveza, de concisão, de sonho, né? E de entender mesmo que esse grupo é um grupo de apoio, de rede, né? Então, muito obrigada, espero estar lá na Natureza da Mordida, da Carla Madeira, que é outro livro difícil de ler, né? Complexo e difícil, mas é isso. Muito obrigada, Cione, obrigada a todas nós aqui. Para mim é uma alegria, um presente poder continuar aqui com vocês. Eu que agradeço, Beri. Tô aqui emocionada, por isso até desliguei um pouquinho a câmera. Ai, a Mariana escreveu aqui no WhatsApp, eu vou ler aqui para vocês.
A palavra dela é encontro, pelo encontro das amizades criadas e de todas as relações criadas por meio da essência de cada uma ao longo do livro. Olha que lindo! Obrigada, Mariana. Obrigada, Mari. Quem mais gostaria de compartilhar uma palavra? Olha, a minha palavra, na realidade, seria cuidar, mas vocês, a Alcione já falou sobre isso. Então, eu diria simplesmente assim, beleza, porque ela trata de beleza, do princípio ao fim do livro, a beleza das amizades, a beleza. E o que eu achei interessante nesse final que você ressaltou, Alcione, é a influência das, não é das religiões, mas do que a religião está, por exemplo, isso de você cuidar do outro, isso é muito cristão, mas isso é muito budista também, não é? Sim, E ela sintetiza esse conhecimento também, sem nomear, essa não é? espiritualidade, né? Essa espiritualidade, Essa sem terceira via. isso. Né? Se queres que mudar o mundo, começa mudando por você próprio. E aí o que é mudar? É você se abrir para o outro, é você cuidar do outro, é você cuidar de si, né? Isso é muito bonito. Eu também fico muito emocionada com a leitura desse livro. Um beijo para você. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar com vocês. Obrigada a você. Eu só gostaria de acrescentar algo das palavras da Ângela, né? Porque eu acho que esse livro mostra, né, que nós humanos nos constituímos na relação com o outro. E se nós não olharmos para o outro, nós vamos ficar menores. Né? Então, eu acho isso maravilhoso, né? Que é sempre com algo que o outro nos transmite que nós despertamos para vieses, né? Para fissuras, né? Que até então não se abriria. Agradeço muito essa parceria. A Rose está escrevendo aqui para nós, beleza é o que vocês ensinam, colocam na gente por meio do que são, das viagens que fazem pela literatura. Muito, muito obrigada. A gente que agradece, Rose, a sua presença sempre tão bacana, você acolhe, nos acolhe, né? Então se sinta sempre muito acolhida pelo clube, né, Alcione? A Thaisa também, né, que estavam desde o começo aí nesse sonho que a gente criou, né? Juntas. Eu queria só fazer uma pergunta, Mobral, vocês sabem, Mobral, não é? Que vocês sabem que eu sou o ímpar da internet. Veja, quando a gente vai assistir a gravação, é pelo Instagram, eu me É, atrapalho com esse Instagram. o que Não, dá para não. fazer é o seguinte, a Alcione pode pegar o link, né? A Alcione botar aqui, né? A outra vez ela botou, né? Sim, eu tô sem a imagem para ver se a internet não oscila Sim. aqui, não fica Aham. falhando, tá? É, da última vez, eu coloquei um QR Code, e o QR Code ele leva para o YouTube. Então, quando grava, a gente está gravando aqui, depois de um tempo, passa por um processo de baixar, né? A nossa professora Uhum. que atua lá com a gente, a professora Carla, que é de artes visuais, ela faz uma pequena edição, se é necessário, né? Faz alguns cortes. Talvez hoje vai ter que fazer por conta da internet que oscilou, talvez tenha algumas falhas, Uhum. daí ela faz um tratamento do vídeo, e aí ela posta no Univille, na página da Univille, onde tem o link do Prolige, que é Uhum. o YouTube Prolige. Mas eu vou pegar direitinho o endereço quando ficar pronto e vou mandar Isso. no E quando, nosso WhatsApp lá isso. E quando no chega no grupo. WhatsApp, é só clicar em cima, viu, Ângela? Aí É, vai para o espaço. E nós temos um canal no YouTube que chama @Prolige. Então, normalmente vai tudo lá para esse lugar. Prolige é Prolij, né? Prolige, com um G mudo no final. E aí ali você vai ter não, acesso não a só esse, mas a todos os outros. Está tudo no canal, Sim, tá? é porque eu sou ruim mesmo. É Eu bem sou ruim. facinho, é bem facinho, não é difícil, não.
Tranquilo, você vai acessar com tranquilidade lá. Eu Eu não já consegui tentei pegar algumas a vezes. palavra da Thaisa para eu escrever aqui. Alguém me ajuda a lembrar, porque falhou a internet bem na hora. Eu acho que a Thaisa falou em discutir com o outro, né? Que a gente não constrói nada sem o outro, né? O outro, então. Encontro com o outro, tá? Acho que Thaisa não ouviu. Ela está meio osca. Eu só ouvi o final, que caiu Tá. caiu a tela e eu Uhum. só ouvi o final. A última Tranquilo, frase. Thaisa. Obrigada. Obrigada pela tua Eu participação. agradeço muito. Agradeço muito essa parceria e o prazer de rever a Ângela, né? E a Bere, né? Que agora estamos um pouquinho mais distantes. Alcione, estou sempre partilhando. Obrigada. Um abraço, gente. Um abraço para Tchau. todas. Beri, muito obrigada. Imagina. Até a próxima. Obrigada, Beijo. Thaisa, pela participação. Mari, Rose, obrigada, Rose, por você estar aqui. Ângela, sempre na parceria. Quinta-feira tem Clube do Romance, viu? Estamos lá. Então tá bom. Um abraço. Terça... Tchau. Obrigada, Até. gente. Tchau. Tchau, tchau. Ufa. Legal, né? Meu Deus, Beri. Não, e assim, ó, a internet falhou muito aqui. E Uhum. aí a Thaisa entrou no privado falando comigo que não estava conseguindo entrar. A Thaisa entrando no privado e dizendo assim: me manda o link, me manda a senha, tá pedindo senha. Guria do céu. Olha, eu achei que eu ia infartar aqui. Não, quando, no começo do clube, a gente tinha bastante, né, apoio, principalmente em 2020 e 2021, né, aí a gente tinha muito apoio das meninas junto, agora a gente não consegue, que elas têm aula, né, de manhã no Não, elas têm sábado, aula. e a gente sente, Exatamente. mas assim, ó, hoje eu não pude estar muito ligada, porque eu estava falando, mas no próximo, eu espero poder estar junto no próximo. Tu mudou a data, mas eu vou tentar estar junto, e aí eu vou Eu poder te mudei. ajudar. Eu mudei, sabe por quê? Porque tá no meio do feriado. A Isso, gente não tinha o perfeito. feriado dia 20 de novembro. Eu nem me toquei disso aí. Aham. Mas o feriado é novo, é deste ano. Ah, é Por verdade, é isso, verdade. nem eu sabia. Aí depois eu falei, meu, 20 agora é feriado. Daí eu Aham. corri, eu falei, vamos correr. Daí a Carla já fez as artes, já estamos publicando. E assim, já estamos divulgando, mas quando chegar mais perto, a gente vai ter que fazer de novo uma força-tarefa. Porque o Clube do Romance ainda tem esse intervalo, né? Tem. Uhum. De um mês sim, mês não, dá para trabalhar bem com as datas. Aham. Mas depois que eu vi que tinha esse feriado de 20 de novembro ali, porque daí ficou 20 de novembro, daí 21, 22, a gente Não, sabe que as não. pessoas vão viajar, e Não faz dependendo do lugar, a sentido. internet não é boa, ou não Aham. dá para estar no encontro com família, a gente sabe, né? Uhum. Beri, muito obrigada, viu? Imagina, um beijo no Marquinho, nas crianças, que sempre crianças. Como é o nome da tua cachorrinha? Filó, A Filó, um beijo na Filó. Ou a Alcione, a mediadora da Natureza Mordida é a Samara, que era nossa aluna? sim. Ai, que ótimo, vou rever a Samara. Então tá bom. é. Fique No bem. próximo, no próximo é a Samara e o Clube do Conto é o Felipe, Ah, o Felipe, o Clube do Conto é quinta agora, né? Eu quinta. vou torcer para eu conseguir estar, porque eu estou em Balneário. Mas lá é bem tranquila a internet também. Vou tentar ver se eu consigo me encaixar. Tá bom? Um beijo bem grandão, tudo de Beijo. bom, bom sábado aí para vocês. Obrigada. Abraço aí para a família, boa comemoração aí com a tua cunhada. Beijo Obrigada. pro Levi, Mando sim. agradece ele por dividir você com a gente um pouquinho. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo, tchau.